Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui próximo ao litoral de Santa Catarina, na região aí próxima a Blumenau, Ilhota, fazendo uma visita a campo e observando os diferentes tipos de rochas e solos que existem. E nesse local observamos, de maneira importante, as rochas sedimentares, com o exemplo aqui, um siltito, que é uma rocha sedimentar, um acúmulo de material que veio depositado de regiões de cotas maiores, acumulado nessa região aqui, e ao longo dos anos produziu uma rocha sedimentar chamada siltito. Ela tem uma maciez, ela tem uma consistência, dado o intemperismo, mais frágil, ela vai se esfacelando, se quebrando, e tu observa que essa rocha é formada por camadas, parece uma zona de deposição de silt, de materiais. Pode ter argila no meio, mas parece, pela maciez e sedosidade, predominar o material silt, por isso o nome siltito, uma deposição em sanduíche, em lâminas, ao longo dos milhares de anos, formando esse tipo de rocha. E aqui nessa região a gente pode ver um processo bastante interessante que envolve o intemperismo dessa rocha, mostrando as diferentes lâminas formadas pelo processo de intemperismo, ou seja, a ação do clima e dos organismos ao longo dos milhares de anos sobre a rocha siltito, produzindo um material ensanduichado, em camadas, em que eu consigo separar eles, evidenciando que o processo de intemperismo aconteceu entre essas camadas de deposição de siltito ao longo dos anos. E eu consigo separar esse material em lâminas. Então eu tenho lâminas depositadas de siltito, que em função do intemperismo elas estão se soltando e formando como se fosse um sanduíche, por isso a gente diz ensanduichada. Então esse é o processo de intemperismo que acontece nos solos do litoral, bastante diferente do que nós temos lá no oeste catarinense, que é o basalto, que é o solo vermelho, que é a rocha escura, onde uma rocha sedimentar em processo de intemperismo origina essa diferente deposição, ou as lâminas, pelo processo de intemperismo. E o tipo de solo, como aqui vocês podem observar, aqui uma região de aterro, vocês veem que é um solo que ele é macio e sedoso. Então tu percebe que o solo desta região ele tem correlação com o material que aqui existe, com a rocha mãe aqui desta região. Então são solos de uma coloração mais amarelada, não avermelhado como os nossos do oeste, são solos de uma coloração mais vermelha amarelada, indicando uma correlação com esse material denominado siltito, que é uma rocha sedimentar que faz parte da nossa região aqui do litoral. Então uma colocação aí bastante interessante, para que nós possamos entender um pouco melhor os diferentes materiais geológicos do estado de Santa Catarina, como acontece o processo de intemperismo e também a formação dos diferentes tipos de solos.